Entrevista do século. Conversas para pensar a realidade e a transformação do Espírito Santo. Olá, bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. Eu sou Vitor Taveira. Essa é mais uma entrevista do século, diretamente aqui do Estúdio 42B, no centro de Vitória. Lembrando que essas e outras entrevistas você pode acompanhar no YouTube, no Século Diário, nas plataformas de podcast, também no séculodiario.com.br. Hoje o tema, um dos temas muito importantes nessa semana, que é o projeto de lei número 56/23, enviado pelo Governo do Estado do Espírito Santo e aprovado pela Assembleia Legislativa na segunda-feira, agora, dia 11 de dezembro, enviado para a sanção do governador Renato Casagrande. Esse é o chamado, pelos movimentos sociais, apelidado de PL da destruição, que modifica regras do licenciamento ambiental aqui no Espírito Santo. Houve uma mobilização de movimentos sociais junto à Assembleia Legislativa. Temos aqui como convidados a Silvia Sardenberg, que é a servidora do Instituto Estadual do Meio Ambiente, o IEMA, atual secretária-geral do Sindipúblico, Sindicato dos Funcionários Públicos, Servidores Públicos aqui do Espírito Santo, e o Joelberto Antônio Filho, que é superintendente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, que é uma autarquia federal que também atua nesse processo. Primeiramente, bem-vindos, obrigado pela presença. Acho que esse tema é muito importante ser tratado, Sim. O projeto foi aprovado, ainda não está promulgado, passa agora às mãos do Renato Casagrande, do governador, o governo que enviou, A aprovação na Assembleia Legislativa teve apenas 4 votos contrários, Sim. Os deputados do PT, a Irine Lopes e o João Coser, a Camila Valadão do PSOL e o Fabrício Gandini, que agora está no PSD, Então, eles votaram com todos, os outros votaram a favor. O presidente Marcelo Santos, que é do Podemos, se absteve, embora ele era a favor do projeto, Claramente. Enfim, operou, inclusive, para colocá-lo em pauta, e o projeto veio dentro de um pacote aí de fim de ano, de vários projetos, como é comum acontecer, Mas causou muita polêmica porque ele, digamos, como se diz, um projeto que veio de gabinete, não houve um processo de escuta, de audiências públicas, de debate, inclusive os servidores do IEMA, que foram muito atacados durante a sessão por deputados de extrema-direita. Enfim, dando uma contextualizada, vocês estiveram acompanhando, acho que até mais de perto, lá na Assembleia. Queria que vocês comentassem um pouco de como foi esse processo da aprovação e como vocês entendem esse processo de trâmite dele, Se vocês chegaram a participar de alguma maneira, se foi adequado, se não foi. Quem quer começar? Então, posso começar, Vai lá, Gilberto. Então, primeiro, eu queria agradecer essa importante oportunidade de a gente prestar alguns esclarecimentos a todos os espectadores do programa. Eu parabenizar o Século Diário pela iniciativa. Agradecer também a presença do nosso representante do IEMA, que é muito importante. Essa pauta é muito cara para o Estado do Espírito Santo, para o mundo, Enfim, nós estamos às vésperas aí de uma importante realização, a COP, E é uma pauta que está em voga, Inclusive o Renato Casagrande e o Rigoni, o Felipe Rigoni, secretário de Meio Ambiente, estiveram lá na COP, 28. Então, assim, a gente precisa considerar todo esse contexto. Mas no caso do IPHAN, ele também fala no processo de licenciamento ambiental, sobretudo no aspecto da proteção do patrimônio cultural brasileiro, os aspectos arqueológicos, material e edificado, quando há empreendimentos que possam impactá-los. E os empreendimentos que basicamente têm revolvimento de terra, grandes implantações de empreendimentos, eles passam pela análise do IPHAN, que deve ser feita antes da emissão da licença de implantação. Mas antes de falar um pouco mais sobre isso, acho que é importante a gente falar sobre o processo. O processo, infelizmente, esse processo que foi realizado, a forma como foi realizada, ele não ouviu as instituições que falam no processo de licenciamento. O IPHAN não foi instado a falar e a opinar sobre qual seria a melhor adequação legislativa, nesse caso da mudança, que não impactasse os interesses diretos de proteção ao patrimônio. Então, preciso marcar essa questão aqui, porque isso não foi, nós não fomos instados pelo governo do Estado.
para fazer isso. Que é um órgão federal, né? Enfim, está em outra... Exatamente. situação, Nós estamos em outra esfera de poder. esfera de poder. Haverá um impacto, né, um potencial impacto, a gente não pode dizer que haverá, porque existe uma previsão legal, obviamente, aqui no texto da lei, mas ele transfere essa responsabilidade para o terceiro. E na figura, e não existe essa figura legal dentro da instrução normativa, que é a instrução normativa 01 de 2015 do IFAM, ela não estabelece essa figura do terceiro fazendo relacionamento com o IFAM. A nossa relação é sempre com o órgão ambiental, porque é ele que emite a licença. Então, é ele que faz, que insta o IFAM responde a ele, porque é ele que é responsável por emitir a licença. Isso foi um dos motivos que alguns vêm alegando a inconstitucionalidade do projeto, embora tenha sido aprovado nas comissões respectivas. Sim, Poderia, sim. inclusive, assim, o projeto não foi promulgado ainda, mas assim, Sim. abre uma brecha, inclusive, para uma judicialização, né? Assim, eu ainda não posso dizer nesse aspecto, porque a gente precisa do fato consumado, né? O que houve foi uma aprovação na Assembleia Legislativa. Para essa lei entrar em vigor, ela precisa da sanção do governador e a sua promulgação. E a partir desse ato, a gente vai fazer os encaminhamentos necessários para o jurídico do IFAM e pensar nas medidas administrativas necessárias para que a gente proteja o patrimônio sob guarda e cautela do IFAM, né, à luz dessa nova legislação. Mas a gente não pode adiantar nada ainda, porque esse processo a gente precisa seguir os ritos legais, né, para que a gente não faça atropelos, né, e não venha prejudicar essa relação que a gente precisa manter entre os poderes. E tudo será feito rigorosamente dentro da legalidade. Silvia, o que você fala sobre tudo isso? É muita coisa. Muitas emoções, né, na Assembleia. O trâmite desse processo, desse projeto de lei foi uma surpresa. Os servidores do IEMA já tinham conhecimento de que estava havendo uma elaboração de uma nova norma, porque as pessoas, né, as conversas circulam, assim. A gente solicitou vistas ao credenciamento, ao projeto, foi negado. Os servidores questionaram a direção do IEMA se estava participando ou não, porque pelo EDOCS, né, que é o sistema de tramitação do governo, de documentação do governo, não aparecia em momento nenhum a direção do IEMA sendo acionada para informar, ou seja, o documento, em termos formais, pelo sistema do EDOCS, ele não tinha ido até o IEMA para o IEMA se manifestar. E aí, na época, o diretor-presidente do IEMA questionou, não, mas tipo, é a SEAMA que faz a política. Eles vão... se a gente falar alguma coisa, depois eles podem mudar tudo, a gente vai ficar sabendo quando tiver que ficar sabendo. Isso numa reunião com todos os servidores, não foi só comigo. O IEMA é uma autarquia também, uma autarquia, né? Sim. Que é ligada à Secretaria Estadual de Meio Ambiente. Isso, Secretaria Estadual de Assuntos do Meio Ambiente. Por isso tem SA, por isso não é SEMA. E aí a gente tinha essa informação, tá caminhando, né? E aí, só que a gente só teve acesso ao corpo do texto quando ele chegou na Assembleia. E aí foi logo aprovado o regime de urgência, né? Acho que a primeira mobilização dos servidores é quando entrou no pedido de urgência e logo uma segunda manifestação nas redes sociais e a segunda já foi no dia, e nesse mesmo dia, em sessão extraordinária, foi aprovado. Né? O regime de urgência, na verdade, ele, até onde eu lembro, ele não foi nem votado no dia que estava previsto. Os servidores tomaram conhecimento, ia ter uma sessão na segunda-feira seguinte, os servidores se mobilizaram, junto com o apoio do sindicato. A gente foi para a Assembleia nesse momento, e ele não foi votado, porque tinha muito, como você argumentou no início, tinha muitos projetos de lei, né, tinha muita demanda do governo do Estado, do Executivo, para o Legislativo votar. E aí várias coisas, muitas. Um pacote, pessoal, né? E diversos assuntos, o pessoal, não, tem um pacotão desse tamanho do governo do Estado para ser aprovado agora, né, em 15 dias. Sendo que para a Assembleia Legislativa são 3 dias, 2 que tem votação, né? Porque é só a sessão de segunda e terça. Quarta-feira raramente tem votação, até onde eu sei, não sei nem se pode, que é híbrido. E aí nessa primeira segunda-feira a gente foi e mobilizou as pessoas, os deputados já perceberam que tinha alguma movimentação com relação a isso. A gente conversou com o Gandini, como presidente da Comissão de Meio Ambiente,
E aí a gente conseguiu levar esse projeto para a Comissão de Meio Ambiente para ser discutido na Comissão de Meio Ambiente. E aí a gente teve chance, enquanto servidores e alguns outros movimentos sociais, de se colocarem, né? E aí ali a Irine e o Gandini, que eram os deputados que estavam presentes, tomaram conhecimento da gravidade do projeto. Isso foi quarta-feira passada. Da semana passada. Isso. Eu não vou lembrar o dia exato, mas quarta-feira da semana passada. E eles tomaram conhecimento e o que a gente estava pedindo, o pleito dos servidores, era retira de pauta esse ano. Né, para a gente poder discutir, porque ninguém discutiu isso, ninguém sabe. Os servidores estavam preocupados assim, como é que a gente opera essa lei? Essa lei é totalmente diferente do que a gente faz hoje, tem muitos elementos diferentes, como é que a gente vai usar isso? Os servidores entendem que tem contradições entre legislações que já existem, a exemplo do IFAM, mas de outros setores também, que a gente tem que prestar conta de onde a gente pega a anuência e tal. Então, a gente tira da pauta, vamos conversar. Esse sempre foi o pleito que a gente estava, assim, tira da pauta, vamos conversar, vamos azeitar esse projeto direitinho, para quando ele vier para a Assembleia ser um processo tranquilo de passar, que seja bom para todo mundo, né? E aí a gente, na Comissão de Meio Ambiente, a comissão que estava ali presente, né, os 2 deputados entenderam e fizeram isso, iriam solicitar isso novamente para o presidente da casa, mas na segunda-feira, na sessão seguinte da plenária, aí sim, eles já estavam a Assembleia já estava funcionando num regime especial, onde os pedidos de urgência eram votados e o objeto da urgência podia ser votado na mesma sessão, que eles aprovaram isso na primeira manifestação que a gente tinha feito, na segunda-feira. Então, que tem esse trâmite, né? Pedidos de urgência são votados numa sessão, o objeto da urgência só pode ser votado numa outra sessão. E eles estavam fazendo um regime para poder votar tudo que o governo tinha mandado, vota tudo junto no mesmo balaio. E aí a gente, na segunda-feira, voltou para lá e conversamos com vários deputados, alguns pareciam entender, ou pelo menos demonstravam interesse ou preocupação em algumas coisas, mas no final foi tratorado de uma maneira violenta até por conta de alguns deputados, assim, pelas acusações, pelas falas. Eu, enquanto servidora do IEMA, me senti muito ofendida, assim, pelas falas dos deputados. Foi questionando a própria função do IEMA, sim, né? Principalmente por esses deputados de extrema-direita que são, na verdade, a oposição do governador, inclusive, né? O que é né, não foi a própria base que saiu ali. Em defesa. Alguns, né, saíram, mas sim, os principais ataques vieram desses que parece que vão além do projeto, né? Que é de transformação, para questionar a atuação e a função do órgão e de seus servidores. O IEMA, em 2017, passou por uma tentativa de extinção. E logo que a gente voltou do Carnaval de 2017, veio essa fala, assim, o IEMA vai ser extinto, notícia de jornal, assim, matéria, capa, enorme, e aí os servidores ficaram desesperados, né, tipo, se mobilizaram de todos os jeitos, e a gente conseguiu segurar, na época, essa extinção. Mas de lá para cá, a gente percebe que tem esse esvaziamento, né, essa falta de estruturação, o concurso público demorou muito para acontecer, ficou mais de 10 anos sem concurso. São vários problemas. Uma coisa que eu queria perguntar, Silvia, assim, para a gente voltar, assim, nivelar, né, esse debate, que às vezes é estranho algumas pessoas, as pessoas estão querendo saber, entender melhor, é o que é o processo de licença ambiental, qual que é a importância dele, e como você enxerga isso hoje no Espírito Santo. Precisa de mudanças, tá bom, tá legal, e para depois a gente falar, né, como está hoje, para depois a gente falar do que é esse projeto que foi aprovado na Assembleia. Então, licenciamento, quando a gente fala só de licenciamento ambiental, parece uma coisa muito cartorial, né? Se a gente pensa, eu vou conseguir uma licença lá para eu dirigir meu carro, eu vou lá, apresento o documento e recebo a licença. O que o IEMA faz, o que os órgãos ambientais fazem, não é só licenciamento ambiental. Ele faz uma avaliação de impacto ambiental. Isso é muito mais amplo e muito mais complexo. O final dessa avaliação é que é a licença ambiental. Né? Então, a primeira coisa é isso. E tudo que o ser humano faz, de uma forma ou de outra, gera algum tipo de impacto. O que o órgão ambiental vai tentar organizar e tentar ver qual é a melhor forma daquilo acontecer, são empreendimentos, normalmente, que têm um impacto maior do que só naquela casinha ali, né, dentro do seu quadradinho. Hoje, você tem empreendimentos que são licenciados pelo governo federal, tem empreendimentos que são licenciados pelo governo do estado, e tem empreendimentos que são licenciados pela prefeitura. Então, dependendo do tipo
de empreendimento, dependendo do tamanho do impacto, da abrangência do impacto, isso aí você coloca num ou no outro, tem normas que falam sobre isso. E aí esse PL interfere no estadual e no municipais. E no municipal. Nos municipais. E aí, no municipal em algumas coisas, né? Porque os municípios também têm leis próprias para isso. Então, a atividade humana, ela gera impacto de qualquer jeito, né? Então, o que a gente tenta fazer é organizar isso. Tentar minimizar os danos e evitar danos que sejam, assim, muito, muito, muito sérios, né? Para algumas coisas, assim. Então, todo mundo precisa de energia. Né? Hoje em dia, então, ninguém vive mais sem energia. Toda geração de energia gera impacto. Qualquer uma delas. Até as verdes, né? Porque a gente fala de uma placa solar, é bacana, mas como é que você produz essa placa? Quais são os minerais que você está usando nessa placa para fazer esses condutores? Eólica é bacana, grandes impactos, mas provoca grandes impactos nas comunidades que estão próximas, na extração da madeira, que vai usar nas pás, quer dizer, toda geração de energia gera impacto. A única que não gera é a fotossíntese. Mas essa a gente não conseguiu aproveitar ainda. Né? Então, hidrelétricas, aqui no estado a gente tem uma série de PCHs, né, que são as pequenas centrais hidrelétricas. Né? A gente tem as UHS, que são enormes, são as usinas, mas a gente tem muitas PCHs aqui no estado. PCH é você pegar um rio que tem cachoeira, fazer um muro na frente, assim, logo assim que essa cachoeira acaba, você enche o lago. E aí a água desce e gera uma turbina. Só que você faz um lago. Você alaga uma área, você tem movimentação de terra para poder fixar essa barreira, essa represa no lugar. E é um impacto grande. Às vezes não afeta nem tanto tantas pessoas, porque são interiores, né? Mas você vai afetar, alguma pessoa vai, porque tem gente em todo quanto é lugar. Às vezes eu lembro de uma vez que eu tive a oportunidade de participar, que a área baixa, que era a área que ele cultivava, ia ficar toda alagada, ele ia ficar só com a área alta, que era encosta. Aí ele, mas como é que eu vou produzir? A gente, não, você tem que ser desapropriado em tudo, né? A empresa tem que comprar toda a sua propriedade. Esse tipo de avaliação é o IEMA que faz. Porque tem essa ideia de que, sua ideia é defendida por alguns parlamentares. É um processo muito lento. 2, prejudica o desenvolvimento do Estado. Como é que vocês enxergam isso? É verdade? Então, eu vou anotar. Deixa eu falar primeiro. Então, assim, bom, eu acho que a gente sempre precisa discutir, né, qual é o preço do desenvolvimento, qual é o preço que a gente quer pagar pelo desenvolvimento. Isso precisa sempre estar na pauta, porque a gente sempre fala do processo de desenvolvimento e sempre na perspectiva econômica, né, sempre na pauta onde as relações econômicas e geração de lucro é como se fosse algo que não pudesse ser relativizado nem discutido. Né? Então, a gente precisa primeiro entender qual é o preço que a gente está disposto a pagar para que isso tudo aconteça. Eu não enxergo que a relação tanto do IPHAN quanto do IEMA seja uma relação contrária ao processo de desenvolvimento falando do econômico, né, que acho que é a pauta aqui. Até porque a maioria dos empreendimentos eles são aprovados no final das Exatamente. Agora, é fato que a velocidade, a expectativa de velocidade para quem quer realizar o lucro, né, o empresário, é uma. E as ações que nós temos que fazer para proteger tanto o patrimônio, no nosso caso aqui, né, tanto o patrimônio cultural brasileiro no Espírito Santo e também o patrimônio ambiental do Estado do Espírito Santo, ela detém de uma série de ações que a gente precisa avaliar, tem que ser avaliado. Vou dar alguns exemplos aqui. Nós temos no Espírito Santo 800 sítios arqueológicos cadastrados. Isso que a gente já conseguiu identificar. E esse processo, ele é dinâmico, né? Então, eu tenho um empreendimento. A gente trabalha muito, sim, tem muitas essas pequenas usinas, né, sendo licenciadas lá pelo IPHAN também, né, falando sobre as pequenas usinas, unidades fotovoltaicas, né, as usinas hoje já as UFVs que a gente chama, né, usina fotovoltaica, sendo licenciadas. Elas precisam de um amplo espaço para poder se viabilizar.
E, por vezes, alguns estão ao lado de sítios arqueológicos. Ao o lado, subsolo literalmente. pertence à União, né? E o subsolo Então, é da ele- União, não é do Estado. O Estado ele regulamenta o solo. O subsolo é da União. Então, a prerrogativa principal é do IPHAN, não é do Estado. Então, quando você permite numa legislação a possibilidade de emissão de licença, independentemente ou não considerando ou não aguardando a emissão de um órgão como o IPHAN, que cuida do subsolo e do patrimônio arqueológico, você, de certa forma, incide sobre uma prerrogativa de outra esfera de poder. Então, essa é uma questão que está na conta do nosso debate, né? Além dessa figura do terceiro que não existe na nossa legislação, da responsabilidade do terceiro em abrir o processo no IPHAN. Isso é uma prerrogativa do órgão licenciador, faz parte do TR, né? Do órgão licenciador, a solicitação ao IPHAN dessa anuência. Porque tem uma questão prática sobre isso. Eu queria falar dessa questão prática para as pessoas entenderem do que a gente está falando. A licença de implantação é o órgão licenciador que emite, é o IEMA que emite, aqui. Agora, por que ela tem que ser solicitada pelo IEMA ao IPHAN? Tem uma questão objetiva. Se o IEMA emite a licença, o IPHAN não emite a licença, o IEMA tem que perguntar ao IPHAN, tem patrimônio aqui que precisa ser protegido? Em se tendo a necessidade de proteção, como deve ser feita essa proteção e esse resgate, no caso do bem arqueológico? Aí a gente vai emitir um TR, vai falar assim, olha, o empreendedor tem que seguir esses requisitos aqui. Então, esses requisitos vão para dentro do termo de referência do IEMA. O empreendedor, cumprindo aqueles requisitos, eles retornam pelo IEMA, retornam ao IPHAN. O IPHAN fala assim, olha, tá ok, pode liberar a implantação. E aí é liberada a implantação. Se esse rito for quebrado, qual é o risco que corre? Emitir-se uma licença de implantação, o empreendedor, se não fizer o processo no IPHAN, ele estará descumprindo uma legislação federal. Na medida em que ele descumpre, o IPHAN atuará administrativamente. Pode embargar, inclusive. Poderá haver embargo. E o embargo não é uma questão simples. Eu tenho que fazer o embargo, como IPHAN, né? O embargo, a avaliação da extensão do dano e depois o cálculo de prejuízo do patrimônio. Então, às vezes acaba sendo pior para o empreendedor, né? Esse pseudo ganho de tempo, ele poderá incorrer aí em perda de tempo e financeiras. Porque imagina assim, quando você vai fazer a implantação de uma empresa, você é empreendedor, quando você recebe lá a autorização do órgão, primeira coisa que o empreendedor, ok, vou mobilizar a mão de obra, vai fazer a terraplanagem, vai alugar máquina, vai contratar as pessoas, né? Ora, a máquina, isso tem contrato assinado com as empresas, aí vem um outro órgão lá e embarga. Quem foi contratado não vai deixar de receber o recurso porque o órgão embargou. A mobilização de mão de obra feita, ela está feita. Se você quiser desmobilizar, você vai ter que pagar as indenizações referentes a essa desmobilização. E fora o tempo que se gasta, né, para que tudo seja desembaraçado posteriormente. Então, nem sempre a mexida de uma legislação, ao olhar do legislador, ele é suficiente e tem os efeitos práticos. Claro que a gente está falando aqui de exemplos hipotéticos. Eu não estou dizendo que isso vai acontecer, porque, obviamente, se o terceiro cumprir todos os seus ritos, o rito será seguido. Mas nós estamos falando, inclusive alertando pela possibilidade de um terceiro, inclusive por desconhecimento, porque não estará mais no TR do órgão licenciador a necessidade da anuência do IPHAN. Inclusive por desconhecimento, a pessoa poderá infringir a lei, mas ela não estará isenta do obedecimento da legislação. Então, esse é um alerta que a gente precisa dar, assim, e o esforço que nós temos feito em relação ao governo é de dar esse alerta, porque a maior segurança para o empreendedor é que a anuência do IPHAN esteja no TR de licenciamento.
Porque essa é a garantia de que não haverá o lapso e não haverá o esquecimento por parte de alguns, inclusive por desconhecimento. Mas também uma coisa que o governo, né, o próprio secretário Rigoni alegou é que, quer dizer, a simplificação vai sobretudo para pequenos e médios empreendimentos que não afetariam tanto esses grandes empreendimentos. No artigo 6º não está escrito dessa forma. No artigo 6º não está escrito assim. Eu tenho ele aqui, posso ler. Então. Procure. Foi uma coisa que o Rigoni fez até uma resposta, né, na página dele, falando, explicando. Deixa eu ler aqui o artigo 6º, porque as pessoas precisam compreender o significado desse artigo. Então, eu vou ler só o que afeta ao IFAM, tá? Então, olha. A concessão ou não de licenças e autorizações deverá, como regra, ser precedida da elaboração do parecer técnico fundamentado. Aí nós temos 4 parágrafos, eu vou ler o parágrafo 4º e o 5º, que afeta, no caso aqui, o IFAM. O parágrafo 4º, o licenciamento ambiental estadual independe da emissão de certidão de uso, parcelamento e ocupação do solo urbano emitida pelos municípios. Não vou dizer o que eu penso disso aqui, acho que os municípios têm que se posicionar. Bem como de autorização e outorgas de órgãos não integrantes do CISNAMA, no caso do IFAM, sem prejuízo do atendimento pelo empreendedor da legislação aplicável nesses atos administrativos. Parágrafo 5º. Deverá a autoridade licenciadora, para dispensar as documentações citadas no artigo 4º, responsabilizar o empreendedor da necessidade de apresentação da documentação antes do início da atividade. Risco. O risco é simples. Na medida em que, no caso do IFAM, não estando dentro do TR, o empreendedor fará todo o TR e, ao final, onde está a anuência do IFAM? Ah, não, eu não fiz. Então, você vai ter que fazer a anuência do IFAM. É mais um tempo perdido. Porque agora, nessa legislação atual, na medida em que o empreendedor pede esse licenciamento, né, ao IEMA, o IEMA imediatamente comunica ao IFAM e isso ocorre em paralelo. Quando a emissão da licença no IEMA acontece, já está com a anuência do IFAM. Na verdade, hoje nós temos um processo de economia processual. Aqui não está garantida a economia processual. Eu tenho preocupação em relação a isso. Você quer comentar? Eu queria depois emendar. Pode falar. Não, é porque você falou de lento, É né? exatamente aí que eu queria chegar. E é muito curioso isso, assim, porque tem uma resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente que já prediz os tempos. Eu, de cabeça, não tenho esse tempo exato. Sim. Mas no levantamento que os servidores fazem dentro do IEMA, é que o IEMA já emite suas licenças, faz toda a análise e emite as licenças que, né, podem ser emitidas em menos tempo do que está previsto na CONAMA. Né? Então, a gente já faz em menos tempo do que está previsto. Tem passivo? Tem. Mas porque tem pouco servidor. Né? E aí não é um servidor que acabou de entrar que vai conseguir fazer um licenciamento rapidamente. Outro dia me falaram, tem uma curva de aprendizagem, exato. Sim, claro. Tem um tempo que ele precisa. É importante o servidor efetivo, né, de carreira. Demora ali uns 6 meses até o cara conseguir fazer um licenciamento de uma forma mais ágil, se bobear até mais tempo, dependendo de onde ele está. Se ele mudou de setor, se ele ora está trabalhando com posto de gasolina, ora trabalhando com uma pequena central hidrelétrica, ora ele está trabalhando com uma fábrica de tinta. Né? Então, você tem se ele fica no mesmo setor, ele aprende mais rápido, mas nem sempre isso acontece. Às vezes ele está numa mineração, avaliando mineração, às vezes está avaliando beneficiamento dessas pedras ornamentais, dessas rochas ornamentais. E é muito diversificado. Complexo. Né? E muito complexo. Dependendo da tipologia, ele é multidisciplinar as análises. Não é só um engenheiro ou só um biólogo que vai fazer a análise. É uma equipe grande que faz. E é impressionante como, assim, a maioria dos deputados transcreve esse senso... não é transcreve a palavra, mas assim, o senso comum do empresariado. Não sei nem se é da sociedade. O empresariado, então, em sua maioria, eu acho que não são todos, obviamente, né? A maioria tem essa ideia de que é um entrave, de tal, e eles meio que reproduzem, até porque muitos deles são empresários, inclusive. E aí tem 2 coisas que acontecem além dessa informação que eu acho que é importante a sociedade saber que o IEMA já faz em menos tempo do que está preconizado na norma federal, né?
que, principalmente para os grandes empreendimentos, onde você vai ter esses estudos de impacto ambiental, tal do EIA, né, que são quando tem movimentações grandes, né, que vai ter esse TR, né, que é o termo de referência e tal, para os estudos, porque funciona assim, o empreendedor solicita informações no órgão ambiental, o órgão ambiental vê que tipo de empreendimento que ele vai fazer, aí faz um termo de referência, que é esse TR, que o Jober estava falando, de acordo com a tipologia, de acordo com o lugar e tal, faz ali o termo de que estudos que ele tem que apresentar e entrega para o empreendedor. O empreendedor, então, contrata uma consultoria ambiental que vai elaborar esses estudos e apresentar para o órgão ambiental para ele avaliar. Por isso é uma avaliação de impactos, não é só o licenciamento ambiental. E aí ele vai avaliar os impactos, não vai avaliar os estudos que são apresentados. O que acontece? Qual é o primeiro tempo que, a princípio, para o empreendedor e para a sociedade atrasa, mas que a gente sabe, né, a gente estava conversando antes da gravação, que suspende, na verdade. O órgão ambiental pega aquele documento e vai ver que aquele documento não está de acordo com o termo de referência que foi pedido, que foi apresentado inicialmente. Então, tem que solicitar a complementação para a consultoria. Então, a consultoria leva mais um tempo até ela complementar as informações que precisam ser complementadas para que o órgão ambiental faça a análise da forma adequada. Para a sociedade, nossa, está demorando muito. Mas o tempo de análise do órgão não é, porque ele só vai analisar, só vai contar esse tempo quando o documento novo chegar de volta para ele. Né? Então, tem esse tempo de intervalo aí, e aí um segundo tempo que acontece, que a maioria dos empresariados, né, do empresariado não contabiliza, é esse tempo da licença, em seus cronogramas financeiros e de implementação. Então, eles querem que, como a ideia do licenciamento, sempre assim, já faz muito tempo que funciona nessa avaliação, nessa ideia do cartorial, né, de você apresenta o documento e recebe a licença, sem entender que tem essa avaliação por trás, ou anterior à emissão, é fácil. Né? Então, você apresenta lá o documento, então no dia seguinte, na semana seguinte, eu quero minha licença. E aí esquece de botar nos seus cronogramas, naquela tabelinha de projetinho, né? Primeiro bimestre, segundo bimestre, terceiro bimestre. Pela institucionalidade existente, né? Você tem que botar aquele prazo ali, sei lá, 1 ano, que eu acho que a CONAMA, para esses empreendimentos grandes, dá 1 ano de avaliação para um EIA, para um estudo de impacto ambiental. Então, você tem que botar aquilo 1 ano dentro daquilo ali. Você não pode falar para o seu financiador que você vai começar a implantar um negócio antes. Outra questão é o acompanhamento desses processos depois da concessão. Que é uma questão muito complicada, porque muitas coisas não são cumpridas. Assim, e há dificuldade de fiscalização. Os empreendimentos aprovam. A gente nem chegou nessa fase na conversa ainda, né? A gente ainda está na fase da emissão da primeira licença. Não, e vamos focar nela, porque eu acho que é o momento. Eu queria dar alguns exemplos que acontecem, né, corroborando o exemplo aqui. Olha só, obviamente não falarei nomes aqui, né? Mas assim, aconteceu um fato agora, umas 3 semanas atrás, eu recebi uma ligação de um órgão, né? Olha, a gente tem uma ordem de serviço aqui, a gente precisa começar amanhã. Mas vocês fizeram a solicitação da anuência junto ao IPHAN? Não. Eu falei assim, então, tem que fazer. Então, mas a ordem de serviço já foi dada. Eu falei assim, sim, mas tem que fazer. Mas tem que fazer, não tem jeito. Isso aí é dentro de um sítio arqueológico, num sítio histórico. Como eu não vou fazer? Não tem essa possibilidade. Mas aí, parênteses aqui, esse processo já era sabido. Nós fizemos a primeira menção e alerta em junho desse ano. Aí fizemos o segundo alerta, um técnico nosso, eu pedi para que fosse até o local, falei assim, olha, conversasse lá com o responsável, né? Olha, precisa fazer o processo, pedido de anuência ao IPHAN, senão não vai executar, e tem que ser antes da ordem de serviço, tal. E não foi feito. Então, essas coisas acontecem. E aí, eu quero dizer, inclusive, que existem empresários muito conscientes. E quem está fazendo a obra me ligou e falou assim, olha, a situação é essa, essa, essa. Eu falei assim, olha, precisa fazer. Ele falou assim, não, eu sei que preciso fazer e eu vou fazer. Não está no meu cronograma físico-financeiro, porque eu peguei essa obra, a pessoa que contratou não previu, mas eu vou fazer. Porque em outra obra anterior que eu peguei, eu fiquei 9 meses parado, porque também o contratante não fez essa previsão. Então, o empresário ele está arcando com os custos dentro dessa planilha, sem previsão, porque ele sabe que o risco e o prejuízo é muito maior se não fizer.
Então, são esses alertas que a gente está fazendo aqui, porque quando a gente coloca essa responsabilidade para o terceiro e diz que a licença ela poderá ser emitida, pelo menos é o entendimento que eu tenho, que está aqui no artigo 6º, né, parágrafo 4º, já que ela diz que ela não depende, os riscos podem acontecer. Esses lapsos, eles podem acontecer. E em se acontecendo, eles podem ser muito mais prejudiciais, muito mais danosos do que o objeto e o objetivo dessa lei, que é acelerar o processo. Então, nem sempre essas alterações de legislação terão esses efeitos práticos esperados, sobretudo porque não houve um processo de debate e discussão com aqueles que operam dentro dessa legislação. No caso aqui, estou falando do IPHAN. Então, tem muitos outros exemplos aqui. Eu vou dar um outro exemplo aqui que aconteceu na região aqui da Grande Vitória. Nós embargamos uma obra aqui, que estava acontecendo. É obra importante para uma comunidade, nós sabemos disso, mas destruiu, passou no meio do sítio arqueológico. Não foi nem na borda, não, foi exatamente do epicentro. No meio do sítio, olha, não tem jeito, vai ter que embargar. Aí tem que embargar. Aí quando embarga, fomos lá conversar. Porque a gente achou que não era, porque não era patrimônio federal, que ali é tombamento estadual. Assim, mas o subsolo é federal. Tem um sítio arqueológico aqui, vocês sabiam, porque o SHAPE, ele é disponível. Esse mapa, o mapa, né, dos sítios arqueológicos no Espírito Santo, ele é disponível pelo IPHAN nacional e pelo nosso site aqui do IPHAN, né? Então, quem trabalha com licenciamento ambiental tem conhecimento de tudo isso que a gente está falando aqui. Não é algo desconhecido, não. Né? Não é o empresário que faz esse processo. Não, todo mundo que opera nos sistemas sabe, as prefeituras sabem, todo mundo sabe o que a gente está falando aqui. Então, não é uma informação que, no meio do licenciamento, seja desconhecido. Então, tem lá o mapa, né? Tem lá o ponto, e quem fez o projeto sabe que ali tem um ponto. Ou, pelo menos, deveria saber, porque a informação é pública. E o trator passa no meio. Que alternativa tem o IPHAN que não embargar essa obra? Nós somos obrigados a fazê-lo. E aí, essa obra, que é muito importante, vai aí para quase 40 ou 50 dias embargada. Porque a gente tem que, repito, a gente tem que vai lá, faz a avaliação do dano, depois tem que fazer a extensão, porque isso não é simples, né? Lá faz o embargo e já lá faz a extensão. Não é simples assim. Nós temos que fazer uma análise, assim, um buffer de proteção, o buffer que a gente faz é aquele contorno. Você tem um epicentro e tem um contorno assim, de um potencial proteção daquele sítio. Quando ele é destruído, a gente tem que olhar tudo. E isso leva tempo. Às vezes 1, 2 dias para fazer essa avaliação, catalogar tudo. Depois você tem um tempo de análise. Depois desse tempo de análise, você ainda tem que fazer os cálculos econômicos que significaram a destruição desse sítio. Então, tem uma questão temporal e financeira. Existem riscos muito importantes que têm que ser considerados. A lentidão, porque me incomoda muito falar de lentidão no IEMA, assim, todo órgão, toda autarquia, todo serviço público, como toda empresa, tem suas questões de gestão, tem suas dificuldades de gerir pessoal, né? Todo lugar tem, assim, é difícil você ver uma empresa, seja pública, seja privada, que funcione ali aquela coisa de livro, né? Redondinha, não existe. E no IEMA, em especial, quando você tem um órgão onde você fica 10 anos sem concurso público, mais de 10 anos sem concurso público, onde vários servidores saíram porque o salário foi sendo achatado, porque a gente acumula perdas de 50% em 20 anos, sabe, do salário. Eu tive notícia esse fim de semana que o MMA está com um concurso aberto, que o salário inicial era de 9 mil. O salário inicial do IEMA, óbvio, são setores diferentes, mas é tudo na questão ambiental, é de 6 mil. Servidores que passaram agora, recentemente, no concurso do IEMA, que têm mestrado, têm doutorado, eles passam também no concurso do MMA, do Ministério do Meio Ambiente. Fora as aposentadorias que ocorreram. Aposentadoria nem tanto, porque o pessoal que passou no IEMA, no concurso que eu passei em 2005, que foi o primeiro, ainda não se aposentou. Mas na hora que for se aposentar, vai se aposentar todo mundo junto, porque vai causar um buraco. A galera era muito nova, tinha saído recentemente da faculdade.
Então, ainda tá ali dentro do seu tempo de vida útil, digamos assim. Vida útil é um termo feio, mas de vida produtiva dentro do serviço público. Mas ficou muito tempo, as pessoas foram saindo porque em algum momento o governo parou de ajustar esses salários e a iniciativa privada, com o boom da construção civil, dos licenciamentos e tal acontecendo, teve muito caso de a pessoa fazer a condicionante e dali a algum tempo está do outro lado da mesa, que cobrando do IEMA fazer aquela condicionante que ele tinha escrito, sabe? Isso acontece, esse é um outro problema que a gente tem hoje, né? Que as pessoas simplesmente saem dessa rotatividade, assim. Então, lentidão, eu acho, assim, na avaliação que a gente tem junto aos servidores, ela tem essa questão do empresariado, né, do documento que é apresentado, que não vem de acordo com os termos de referência que são solicitados. Tem a questão do próprio empresariado não colocar no seu cronograma esse tempo dessas licenças, então isso é um outro ponto. E aí, olhando para dentro do IEMA, né, isso é para fora, para dentro do IEMA, problemas de gestão em todos os lugares tem, né, então, mas é difícil você fazer gestão quando você tem pouca gente. Né? Quando um TEC está fazendo serviço de 3, 4. No meio desse processo, em 2011, saiu uma lei com relação à fauna que trouxe para o IEMA mais atribuições. E o concurso só foi feito agora, em 2023. Quer dizer, tem muito tempo, que o segundo concurso foi em 2007. O primeiro concurso foi em 2005, o segundo foi em 2007, e o terceiro concurso do IEMA foi agora, em 2023. Tem muito tempo. Sendo que em 2011 teve essa lei que trouxe atribuições para o IEMA que não eram do IEMA. Então, teve um setor inteiro que foi criado em 2011 dentro do IEMA para atender essa legislação. Aí as pessoas chegam para mim e falam, mas é difícil trabalhar com o IEMA não responde. Eu falo assim, gente, mas como é que você vai conseguir responder tendo que fazer serviço de 5? Sabe? E o concurso foi feito, ainda não tem todas as vagas que eram necessárias, não tem todas as formações que eram necessárias, foi um concurso ainda complicado, fora tempo de aprendizado. Mas voltando ao PL, assim, o que mais vocês adicionariam? O que é mais problemático nele, assim? Vocês consideram? O conselho que é criado. Explica pra gente um pouco. Então, tem essa questão da... O conselho, ele tem uma previsão na lei, no projeto de lei que ainda não virou lei, né? É uma criação de um novo que é a criação de um novo conselho, um conselho gestor. Esse conselho seria formado só por chapa branca, são 12 ou 13 pessoas. Chapa branca seriam... Tá, desculpa pelos jargões, assim, mas só gente que já do governo, né? Representantes do próprio governo, né? Então, é o próprio secretário de Meio Ambiente, o diretor técnico e diretor-presidente, diretor administrativo e diretor técnico, presidente técnico do IEMA, da Agência de Águas, da Agência Estadual de Águas e do IDAF, além de representante da SEG, da SEDES e de mais algum que eu não lembro agora de cabeça, e 3 pessoas de notório saber, todas indicadas pelo governo, que ele não justifica, ele não apresenta qual seria esse notório saber, ele não cria critério para isso, mas, de qualquer maneira, não tem a participação da sociedade civil organizada. E ele tem a prerrogativa de, em alguns momentos, retirar processos de dentro do órgão licenciador, porque essa lei a gente não está falando muito, mas essa lei afeta o IDAF também. Na parte que o IDAF faz de ambiental, de licenciamento ambiental, também afeta o IDAF. O IDAF é usado pela área florestal, não é isso? Eu não sei exatamente, porque eu não conheço o IDAF, assim, mas ele afeta só para explicar, uma outra autarquia do governo, né? Então... É uma outra autarquia do governo, só que essa é ligada à Secretaria de Agricultura, que lida com a questão agroflorestal e agropecuária também, né? De licenciamentos ali de queijo, tem uma parte de licenciamento de queijo, tem a parte de autorização de supressão de vegetação, né? De corte de madeira. Ele vai nessa linha e tem algumas outras atividades cartográficas também envolve o IDAF. E aí, esse conselho, então, ele tira ele pode solicitar, avocar, como a gente chama, né, no juridiquês, o processo de dentro dos órgãos ambientais, levar para si e decidir o que fazer com ele. E aí ele faz, assim, ele chama alguém para fazer ali a avaliação, mas esse servidor vai fazer o negócio sozinho, deixando tudo de lado que já tinha na sua escala de trabalho, tendo que fazer outro trabalho, e aí eles vão pegar o processo, eles mesmos vão avaliar o relatório, eles mesmos vão fazer as coisas todas, e eles decidem se pode ou não. Quer dizer, você está tirando de uma autarquia que é técnica, prerrogativas técnicas dessa autarquia, e levando para um conselho que é só político.
né? E que hoje tem um governador de um jeito, amanhã tem de outro e depois tem de outro, sendo que ele desconsidera totalmente o Conselho Estadual de Meio Ambiente e os Conselhos Regionais de Meio Ambiente. Né, o CONSEM e os CONREMAS. Ele não fala, ele não cita, inclusive, na lei, em momento nenhum ele fala dessas instâncias de deliberação e de discussão. E nessas instâncias já tem a participação paritária de governo, empresariado e sociedade civil. Quer dizer, ele desconsidera isso tudo, ele desconsidera todo esse histórico de conselhos, de trabalho dessas... Sendo que o presidente do CONSEMA é o secretário de Meio Ambiente. E o presidente desse outro conselho que está sendo criado também vai ser o secretário de Meio Ambiente. Então, o secretário de Meio Ambiente vai estar em todos os conselhos. Ou não sei, porque a gente não sabe o que vai ser dos CONSEMAs com essa lei, do CONSEM e dos CONREMAs. Ele não cita qual vai ser a atribuição dos conselhos. Isso é um outro problema. Então, inclusive sobre normativas técnicas, esse conselho tem uma prerrogativa de criar normas para o IEMA executar. A gente, mas o IEMA não é uma autarquia? Não era para ser uma autarquia? Não era para ser uma entidade que ela mesma ali se organiza e se legisla e se faz ali seus trâmites? Não, mas aí está na lei, não, mas pode fazer. Mas aí tem que remeter ao conselho para o conselho aprovar. Mas não faz sentido esse conselho. Fora que ganha jeton, né? Fora, assim, esse é a cerejinha do bolo, assim, ainda ganha jeton para gente que já ganha salários que são consideráveis. Ganha jeton por reunião que participa. Então, basta o partido chegar lá na reunião, participar e ganhar lá uns 3 conselhos, a sociedade civil nem ganha nada. Né? Exato. A sociedade civil tem que tirar do seu tempo, né? Do seu tempo, sua disposição para olhar, estudar as coisas e participar. Tipo, é só gente do governo que ainda ganha. Exatamente. Inclusive, essa questão do jeton ela é muito criticada, né, pela sociedade civil, porque só alguns conselhos, né? E geralmente são os mais ligados a questões econômicas. Exatamente. Mais, né? Os mais sociais. Só relevância e importância social. É outro debate, né? Não é a pauta aqui, não. Acrescentar. Eu queria acrescentar só um exemplo assim de como esses impactos são importantes. Nós temos um licenciamento acontecendo aqui em Vitória, né, tá saindo aqui na imprensa, né, no Vale do Mulembá ali, né, que pode impactar a jazida de extração de um bem cultural importante, né, que é do Bar com confeccionadas paneleiras, né, e esse é um bem acautelado, né, o ofício de fazer da propriedade de bar é acautelado pelo IFAM. Primeiro bem patrimônio material do Brasil. Do Brasil, né? Exatamente. Então, já há uma expertise muito importante aqui pela equipe técnica do Espírito Santo. E se a gente não tem um olhar cuidadoso, criterioso pelo órgão ambiental e pelo IFAM, no caso do patrimônio, a gente corre o risco desses bens irem desaparecendo, porque há um impacto sobre estes bens. Porque quando a gente fala do impacto, não é só o impacto objetivo, vai chegar ali na pedreira ou vai impactar em cima, né, da jazida, não são só esses riscos, sobretudo quando a gente fala do patrimônio imaterial, a gente está falando de gentrificação, a gente está falando da conformação de ambientes e espaço, onde essas pessoas, de uma certa medida, da maneira como isso pode ser conformado, você pode fazer com que esse bem seja impactado, ele vai desaparecendo pela pressão, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado em relação a isso. Por isso que o patrimônio, né, o IFAM, ele é instado a falar além do patrimônio ambiental, porque existem outros aspectos da ambiência e da vivência humana que a gente está... E é claro, a temática é extremamente importante, porque essa é uma legislação que afetará a todos nós, mas existem muitas outras ambiências e questões relativas ao processo de desenvolvimento econômico que precisam ser observadas além dessa possibilidade de reprodução do capital. Então, eu repito, acho que nenhuma instituição, né, do Estado ela é contrária a que esse processo econômico ele aconteça. Agora, ele não pode acontecer desconsiderando elementos importantes que constituem a nossa sociedade. O nosso patrimônio arqueológico, edificado e imaterial, ele é um bem, e esse bem ele vem sendo reproduzido e vem sendo conservado por séculos. E não é razoável que ele desapareça por um descuido legislativo, né? Não dizendo que isso vai acontecer, mas é o nosso papel a precaução cuidar, vale muito mais. Porque nós precisamos ser precavidos, porque muitos bens desapareceram.
né? E essa legislação, a legislação ambiental, parece até que a gente está falando de uma coisa assim, de muito tempo. No Brasil, década de 80, ela é muito nova, extremamente nova. Muitos bens, tanto culturais e ambientais, desapareceram porque por muito tempo não se observou o aspecto O próprio sítio arqueológico do Quilombo dos Palmares, se não me engano, que foi, né, que fizeram uma barragem ali, quer dizer, processos violentos. Processos muito agressivos, muito graves sobre o nosso patrimônio. Mas assim, já encaminhando... Tinha mais 2 pontos só, porque você estava falando da lei, assim, e eu acho que é válido porque essa coisa da gente interpretar a lei, né? De ver o que está escrito. Tem 2 questões que os servidores levantaram e que, por não terem sido ouvidos no momento da elaboração, ficam muito em dúvida de como que vai ser a operação disso a partir do momento da sua promulgação. Uma é que ele fala em algum parágrafo, em algum artigo, sobre a padronização das condicionantes. Padronizar condicionante por tipo de empreendimento é uma coisa que pode até ser feito, mas você tem que ter espaço, você precisa levar em consideração as especificidades do local. Porque a empresa, o tipo de empreendimento pode ser o mesmo. Sabe? É uma pequena central hidrelétrica. Mas ela ser colocada no Rio São Mateus ou no Rio Itabapoana são coisas diferentes. Entendeu? São lugares diferentes, culturas diferentes, ambientes, geografias diferentes. Então, isso tem que ser levado em consideração. Então, a padronização, ela, por um lado, agiliza, mas isso já existe dentro dos licenciamentos. Os técnicos já têm isso na prática, né, na sua vivência. Não precisa ter uma norma falando sobre isso, porque a gente já faz a coisa meio assim. Mas guardando sempre as possibilidades de especificidade. E uma outra, que ele impede a gente colocar condicionantes de mitigação, está me faltando a palavra exata, mas um tipo de condicionante sobre... situações sobre aspectos socioeconômicos. Por exemplo, uma empresa vai se implantar, como o Jober comentou, você vai fazer uma mobilização grande de terra, você vai chamar um monte de gente, né, vão vir várias famílias para cá para fazer essa operação, né, então a pessoa não vem sozinha, né, vem o funcionário que vai ser contratado, vem a esposa, vem os filhos, né? E aí você ali que tinha uma vila de pescador, você começa a ter 500 famílias, onde você só tinha 5. A Grande Vitória foi um exemplo disso, né? A Barra do Riacho, Aracruz, é um exemplo clássico. Né? É o melhor exemplo para isso, né? E aí, hoje, no licenciamento ambiental, você coloca para o empreendedor a construção de equipamentos públicos. Então, você vai ter que dar conta de asfaltar a rua, você vai ter que dar conta de construir uma escola, você vai ter que dar conta de construir o posto de saúde. O município depois dá conta de manter os funcionários lá. Realmente estamos falando de grandes empreendimentos. Sim, né? sim, isso são grandes. Não vai ter esse tipo de contrapartida porque o impacto não é desse tamanho. Estou falando aqui dos grandes, por favor. Guardadas as proporções. Mas, às vezes, tem algumas coisas também que, às vezes, afetam os menores, em menor escala, obviamente, né? Isso é parametrizado, assim, não vai pedir para construir uma escola para uma extração de, sei lá, de mel. Tipo, não é isso. Apesar de eu já ter visto isso. Tipo, o cara tinha que fazer há muito tempo atrás. Mas tinha que fazer educação ambiental com a comunidade do entorno, eram 3 funcionários. Era ele, a esposa e o filho. A gente, não, cancela essa condicionante. Numa época em que as condicionantes eram padronizadas. Toda condicionante era igual, as licenças eram iguais, e aí tinha que entrar lá, quando a gente entrou no IEMA, lá em 2005, 2006, né? Tinha uma padronização de condicionantes. Padronização de condicionantes é um negócio complicado. É difícil, porque você tem que ter padrão, tem que ter sensibilidade para poder traçar essas especificidades, entendeu? Você ia trazer outro ponto ainda. Não, e essas condicionantes socioambientais, assim, de construção desses equipamentos urbanos, né, e da comunidade ali, que são feitos pela empresa, de grandes empreendimentos, são feitos por ela e entregues para a municipalidade, para que ela faça a gestão daquele equipamento, em função do grande impacto da vinda de pessoas para aquela localidade, em função do empreendimento estar se implantando ali. E isso, pela lei, pelo que a gente viu na lei, não vai ser mais possível solicitar isso. Quer dizer, você vai ter um problema enorme que o município vai ter que dar conta de resolver. E aí está essa questão que o Jober mencionou, né, dos prefeitos, né, qual que é o posicionamento dos prefeitos, porque também não houve esse tempo de consulta, porque vai ter consequências
para eles para também. eles, né? Enfim, existe aí até a própria Munes, né? Que é uma associação que reúne os prefeitos, que possa ser feito esse debate. Agora, a situação que está colocada foi aprovada, enviada pelo governo e aprovada pela Assembleia. Sim. Cabe ao governador sancionar ou vetar integralmente ou parcialmente. O Síndico Público, inclusive, está com uma campanha pelo veto, né? Embora Sim. o governo que enviou, é pouco provável. Mas assim, quais os caminhos, o que pode ser feito ainda, como é que vocês analisam? Em relação ao IPHAN, né, nós somos uma autarquia federal, a gente entende que ainda existe possibilidade da gente fazer correções nessa rota. Fiz contato com a Casa Civil no dia de hoje, e acho que a gente tem um caminho para a gente construir uma possibilidade de ajuste, né, em relação aos aspectos do IPHAN, e eu preciso falar apenas, circunscrever, né, a minha atuação sobre o IPHAN, falar sobre isso aqui. Então, acho que há uma possibilidade, temos tentado fazer diálogo também com o secretário de Meio Ambiente, para que a gente possa fazer esses alinhamentos e esses ajustes. Porque, repito, que na figura hoje da Instrução Normativa 01 de 2015, o IPHAN não se relaciona com o terceiro. Ele se relaciona com o órgão licenciador. É o órgão licenciador que solicita ao IPHAN a anuência e o IPHAN responde ao órgão licenciador. É assim que está na nossa normativa. E eu queria só fazer um alerta sobre isso também. Por que é só o órgão licenciador? Porque a FCA e o enquadramento vem pelo órgão licenciador. Tem a equipe técnica, ela é qualificada e preparada para isso. Nós estamos tirando essa responsabilidade e colocando integralmente na mão do terceiro. Então, obviamente, existem riscos em relação ao preenchimento adequado da FCA, a esse enquadramento adequado, e isso pode trazer riscos em relação até à velocidade de análise, caso a gente identifique que não está feito de forma inadequada. Então, a gente retorna para o empreendedor, vai ter perda de prazo. Então, tudo isso a gente precisa analisar, porque são critérios que eles não são pensados, eles foram pensados no sentido de resguardar, sobretudo, os fluxos e o tempo. Então, essa desconfiguração pode ter impactos que sejam negativos e ter efeitos contrários à proposta do projeto, que é acelerar. A gente precisa avaliar e a gente quer fazer essa conversa com o governo do Estado, enquanto IPHAN. O sindicato, junto com a associação, né, de servidores do IEMA e os outros movimentos sociais que se juntaram para isso, estão vendo possibilidades. Assim. Está se estudando a lei, a gente identificou que seria uma inconstitucionalidade, né, da lei, dada essa coisa da ausência de audiências públicas, porque ele fala que hoje tem, na Constituição do Estado, tem uma prerrogativa de participação popular, eu não vou lembrar o artigo agora exato, mas fala de que a gente teria a obrigação de fazer momentos de participação popular quando fosse algum empreendimento de grande impacto. E hoje a gente faz, assim, pela legislação atual, né, que ainda está em vigência, a gente tem essa prática, então todos os empreendimentos grandes que têm estudos ambientais têm audiências públicas, e pela legislação ele tira essa obrigatoriedade e coloca um poderá haver consultas à sociedade. E daí, da mesma forma que esse conselho retira a participação social, né? Então, a gente percebe que essa lei foi feita para tirar a participação social de tudo. Assim, a sociedade não participa mais, e isso é uma coisa que nos preocupa muito, assim. Não dá para... Bem, a gente quer o veto de alguns artigos, é muito, muito importante. É a nossa luta ainda, né? A gente ainda está nesse processo de solicitar isso para o governo, para que ele perceba que as mudanças que estão sendo propostas, elas não vão agregar esse tempo, porque o tempo não é por isso não foi pelas mudanças que eles estão propondo aqui que vai ser mais rápido, entendeu? São outros problemas que existem, que precisam ser resolvidos para que esses tempos sejam diminuídos. Só botar no papel que o tempo vai ser menor, não necessariamente vai ser cumprido, vai ter todas as garantias que precisaria.
a gente está conversando com o IFAM, mas tipo, tem FUNAI, tem Ministério da Saúde, tem um monte de outros órgãos e entidades que a gente faz esse tipo de consulta, que a gente faz esse tipo de levantamento. Não é só o IFAM, como outra entidade que também participa do processo de licenciamento. Então, existem muitas entidades que não foram consultadas aqui, né? Palmares, FUNAI, né? Só as que trabalham no aspecto da cultura, assim, tem ações importantes que deveriam ter sido feitas pelo governo do Estado que não foram, né? Então, todas essas instituições tiveram a sua legislação impactada, né? E, em certa medida, temos também... muitas coisas que você falou, né? Por vir aí, né? O Salgema, que tem sido anunciado, né? Com grandes jazidas que entram com territórios quilombolas, enfim, toda uma complexidade e portos, enfim, outros empreendimentos já, né, que estão nesse processo. E, obviamente, nenhum desses empreendimentos, mesmo que haja a legislação flexibilizada da forma como está, todos terão que seguir o rito federal. E o IFAM exigirá um cumprimento criterioso sobre esses ritos, né? E temos a autonomia administrativa e jurídica para atuar e para fazer cumprir a legislação, e faremos. Sobre o Salgema, eu nem tinha conhecimento, tive conhecimento no dia, quarta-feira passada, na reunião da Comissão de Meio Ambiente, que a deputada Irínia levantou um decreto do governador criando um grupo de trabalho para estudar a extração do Salgema no norte do estado, também sem participação popular. Né? Então, e sem as instituições que podem ser também atuar balizadoras, nesse processo de licenciamento, sim. né? O IFAM não está presente nesse grupo também. E seria importante que estivesse, porque tem comunidades que são passíveis de acautelamento que estão dentro desse território. Porque não só as comunidades, são as comunidades e os bens culturais que estão dentro delas. O jongo, por exemplo, é um bem acautelado. Se tem jongo ali, nos interessa ao IFAM. O IFAM também já está construindo, a partir desse ano, um processo de acautelamento, tombamento constitucional dos quilombos. Porque os quilombos já são protegidos constitucionalmente, né, pelo artigo 216, na Constituição. Então, agora nós vamos formalizar esse acautelamento, esse tombamento de todos os quilombos do Espírito Santo. Beleza, muito obrigado, Joberto Antônio Filho, Silva Sadenberg. Essa foi a entrevista do século, produção e locução minha, Vitor Taveira, apoio técnico do Cauã Elmer, aqui nos bastidores do Estúdio 42B. Né? Obrigado pela quantidade de informação trazida, né? Pelo alerta. E vamos seguir acompanhando, lembrando, né? Para quem está aí acompanhando, gostou, curtir, comentar, compartilhar, ajudar a chegar em outros lugares também esse debate, e que também o Século Diário continua acompanhando, né, o desenrolar disso. Então, tem notícias diárias, análises, outras informações lá no seculodiario.com.br. Obrigado. Ok, agradecemos a oportunidade. Entrevista do Século. Conversas para pensar a realidade e a transformação do Espírito Santo.